Vamos abrir em Lucas 5:4, se faz favor. Lucas 5:4. Uma das coisas que Jesus disse e fez era para confiar nele cada vez que ele falava. A confiança não se ganha de um dia para o outro, mas se vai construindo. Aqui Pedro, nesta altura Simão, depois é que o nome dele foi mudado para Pedro, ele estava a conhecer Jesus. Mas sabia dos milagres que tinham acontecido pela mão dele. Ele pediu a Pedro para afastar o barco um pouco da margem, para que ele pudesse falar para as pessoas. E quando ele acabou de falar, ele abençoou a Pedro. E diz aqui em Lucas 5:4, e quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe que se lhe rompiam as redes. Eu não sei quem é o vosso Deus, mas eu sei quem é o meu. E quero que vocês compreendam uma coisa de uma vez por todas, que o nosso Deus é capaz de fazer grandes coisas. E Ele só vai fazer à medida que nós lhe pedirmos, à medida que nós lhe oramos a Ele, pedindo a Ele que aconteça as coisas. De outra forma, não vai acontecer. Agora, há formas de pedir. Há você estar a pedir, a pedir, a pedir e não para de pedir e só chora. E se você não está a acreditar que Deus o ouviu, não está a acreditar que Ele vai fazer alguma coisa, você só está a pedir, a pedir, a pedir. Se era a mesma coisa que você chegar a um restaurante e pede uma vez, pede duas, pede três, pede quatro, pede cinco, e o empregado de mesa, mas eu já tenho o seu pedido, mas não, mas eu quero e tal, e continua a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Eu sei que a comparação nem é possível comparar, mas você percebe o que está a fazer. Quando você vai a Deus, você pede e Ele ouve, Ele responde à sua oração. Até quanto tempo vai levar? Não sei. Não sei. Sei que Ele faz. Mas também sei, se você continuar a trabalhar para aquilo que você orou, sei que Deus vai parar. Porque Deus não dá a glória ao outro. Isto quer dizer, se você está com um problema e está a tentar resolvê-lo, Deus não vai resolver o seu problema. Mas então, Deus não dá a glória a outra pessoa. Ou é Ele, ou é Ele. Quando não é Ele, não é Ele. Por isso é que eu tenho ouvido algumas vezes testemunhos de pessoas que oraram e não pensaram mais sobre o assunto, não fizeram mais nada e a bênção veio. E alguns deles dizem assim: "Ei, já não me lembrava disso que eu tinha pedido." Pois, mas Deus lembrou-se. E nunca se vai esquecer. Aqui, Simão, na altura, que depois veio a ser Pedro, diz no versículo 5: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhámos nada. Nada resultou. Nada conseguimos. Nada deu. Nada resultou. Mas depois ele diz: Mas, sobre a tua palavra, porque tu falaste, eu farei. Eu lançarei as redes.
O que é que Jesus tem falado para si? O que é que Deus tem falado para si? O que é que Deus não lhe para de mostrar que você não quer ver? O quê? Vamos abrir agora em Mateus 17, 27. Mateus 17, 27. Acorda Pedro, que já tinha andado bastante tempo com Jesus, que andou com ele por várias partes, viu milagres com fartura. Chegaram ao pé de Pedro e dizem assim: então, mas o teu mestre não paga impostos? E Pedro veio falar com Jesus. E Jesus diz, no versículo 27, 17, 27, para que não se escandalizem, não é? Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Você vê o versículo a seguir. O que é que diz o versículo a seguir? Ah, não tem. Pois não. Sabe porquê? Nesta altura, Pedro já não questionava nada. Fazia. É a diferença. Na outra altura ainda dizia, mas aconteceu comigo que não apanha nada. Pronto, mas tu falaste, eu vou fazer. Aqui, nada. Ele foi e fez, porque já sabia que ia resultar. Já sabia que ia dar. Quando nós estamos a semear no reino de Deus, nós não estamos só a semear no reino de Deus por causa de abençoar a igreja, para que a igreja prospere mais e para que vá mais longe, para que consiga atingir mais pessoas sejam curadas, libertas, abençoadas. Mas também você está a fazer isto para ser abençoado. Porque você está a confiar naquilo que Deus diz. Tudo o que o homem semear vai colher. Por isso nós semeamos. Por isso, não é por outra coisa. É porque sabemos que o nosso Deus pode fazer grandes coisas. O nosso Deus muda tudo. E tem que ser com essa atitude que nós temos que semear. Tem que ser com essa atitude que nós temos que confiar em Deus. Cada vez mais e mais. Não deixando as coisas andar. Não. Amém. Vamos semear. Obrigado, Pai. Tudo que fizeste, obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos virar as mãos para as ofertas, vamos orar, vamos dizer obrigado, Pai. Nós confiamos em Ti. Sabemos que de Ti dependemos para tudo, inclusive na nossa área financeira. E por isso sabemos que já estamos abençoados, porque Tu assim o dizes. No nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, se faz favor. O título é Esperança e vamos abrir em
Efésios 6:13. Efésios 6:13. Quando Deus me deu este título, eu comecei à procura qual era a direção que Deus queria que eu falasse, o que é que Ele queria que eu dissesse. E Deus, de repente, começou-me a lembrar coisas da minha vida. Efésios 6:13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Existe um dia mau. Existe um dia ou dias em que realmente é complicado. Deus me fez mostrar, por várias alturas da minha vida, situações onde não foram boas, onde eu não estava bem. E as maiores libertações que eu consegui ter foi cada vez que buscava a Deus. Não que eu tentava resolver as coisas. Graças a Deus que Deus começou a dirigir a minha vida e muita coisa que eu achava que deveria fazer, Deus me travou e impediu que eu fizesse seja o que for, e as coisas resolveram-se por si só, sem eu fazer nada. Às vezes, o tentar resolver as coisas depressa demais causa problemas. Você tem que entender uma coisa. Se no passado isso resultou, agora com Jesus tudo muda. Tudo muda. Ele lhe dará e lhe mostrará qual a altura indicada para resolver ou fazer, seja o que for. Mas para isso você precisa estar quieto, sossegado, calmo em relação aos assuntos. Claro que você pode dizer, mas eu não sinto direção de Deus, eu não vejo a direção de Deus. O que é que eu devo fazer? Orar, confiar. O dia mau, infelizmente, pode vir a uma determinada altura. Mas a sua esperança está em quem? Nas suas soluções, naquilo que você pode resolver? Ou em Deus? Porque infelizmente este dia mau pode vir de uma forma, de outra, pode vir numa área financeira, pode vir na saúde, pode vir num problema familiar, pode vir, seja de que forma vier. E o que é que você faz? Parafusta, queixa-se das situações que estão a acontecer, que você não gosta, queixa-se disto, queixa-se daquilo. Ouça, se você quer um conselho, vá ler o Velho Testamento, vá ler a parte de Êxodo e vá ver que todo o povo que murmurou caiu no deserto morto. Você está a ouvir? Morto. Isto quer dizer que há áreas da nossa vida que nós podemos matá-las se continuarmos a queixar-nos e a falar errado. Mas não importa a quem seja que for. Basta você falar para o ar, mesmo que não esteja a falar para ninguém, é o suficiente para você estar a trazer problemas para a sua vida. Você até pode dizer, mas isso não, eu não fui habituado assim. Eu vou lhe dar um testemunho de um pastor. Este pastor agarrou e uma mãe chegou ao pé dele e disse assim, eu queria que você orasse o meu filho. O meu filho anda com muito mais companhias, chega muito tarde a casa e eu ainda estou a ver que ainda vou vê-lo à prisão. O pastor olhou para a pessoa e disse assim, eu não vou orar pelo seu filho. E a mulher ficou assim.
Você não vai orar por meu filho? Não, não vou. Toda oração que eu for fazer, você, com as suas palavras, vai destruir tudo o que eu vou orar. Você diz que já o vê na prisão, você diz que ele anda com más companhias, que anda-se a portar mal. O que você fala vai destruir tudo o que eu vou orar. E depois você vai se virar contra mim, dizendo que a minha oração não funciona, que o meu Deus não está a funcionar. E a culpa nem é minha, nem é de Deus, é do que você está a falar. A mulher ficou muito irritada e foi-se embora. Mas ela percebeu o que é que aquele pastor quis dizer. E então começou uma luta dentro dela, uma luta para mudar a maneira de falar. E quando ela começou essa luta e começou a mudar a maneira de falar, a não se queixar mais sobre as coisas, a agarrar e falar o que era positivo em relação às situações, em relação ao seu filho, as coisas começaram a acontecer. Então, houve um dado dia que esta senhora veio ter com este pastor outra vez e com ela estava um jovem. E ela disse, você lembra-se de mim? E ele disse, não, desculpe, não me lembro. Eu vim cá para pedir oração por meu filho e você não quis orar. E ele, sim, eu lembro-me. Ela apontou para o lado, para o jovem e disse, este é o meu filho. E eu vou-lhe contar o que é que aconteceu. Eu tive uma luta tremenda dentro de mim para evitar de falar o que era negativo, para evitar de falar o que era mau. Mas eu consegui começar a falar o que era positivo. Comecei a falar que o meu filho ia à igreja, que o meu filho estava a servir a Deus e que tudo de bom estava a acontecer com ele. O que aconteceu foi que o meu filho um dia chegou às 6 da manhã a casa, estava eu a preparar o pequeno almoço para ele e para mim, para ir à igreja. O meu filho chegou, eram 6 da manhã e olhou para mim e disse, eu vou contigo hoje à igreja. E eu disse para ele, mas chegaste agora, tardíssimo, vai descansar. E ele disse, não, eu vou contigo. E ele foi comigo. Na semana a seguir aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele chegou tardíssimo a casa. Mesmo muito tarde. Eu levantei-me cedo para fazer o pequeno almoço e para preparar tudo para ir para a igreja. Ele chegou, tomou o pequeno almoço e virou-se e disse, eu vou contigo hoje. E desde esse dia, ele não parou nunca mais de vir à igreja. Este pastor abençoou, orou pela senhora, orou por o filho, os abençoou. E quando a senhora estava a ir embora, virou-se para trás e disse para ele, eu agora tenho um filho novo, mas o meu filho agora tem uma mãe nova. As coisas que nos acontecem na nossa vida têm a ver com o que nós estamos a fazer, com o que nós estamos a falar. Muitas vezes metemos esperança em Deus, destruindo tudo o que Ele está a fazer. A nossa esperança está em Deus. Senhor, eu sei, nós até oramos com sinceridade. Senhor, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso de Ti. E glória a Deus por isso. Mas depois queixamos, destruímos toda a obra de Deus com as nossas palavras. E você diz, mas eu aprendi assim.
Eu ouvi toda a minha vida pessoas fazerem isso. Eu ainda agora ouço outras pessoas fazerem isso. Pois, mas agora você tem Deus. Agora tudo muda. Você entende? Você entende que tudo muda? Para que você possa receber a bênção, você tem que mudar a sua forma de viver. Versículo 13, 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Lombos, o que é lombos? É as costas, com a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Normalmente quem anda de moto anda com blusões ou com uma, como é que se chama? Uma cinta para reforçar as costas por causa da força que se faz sobre as costas quando se está a conduzir moto. Porquê? Está-lhe a ajudar as costas. Quando nós fazemos isto, quando vestimos a couraça, quando vestimos a armadura de Deus, temos os lombos cingidos com a verdade. Está-nos a ajudar a ficar direitos perante Deus. Vestida a couraça da justiça. Porquê? Nós somos justificados não pelo que é que nós fazemos de bem, estamos justificados pelo que Jesus fez na cruz por nós. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, pregando aos outros sempre o Evangelho, falando aos outros do nosso grande e poderoso Deus. Mas para isso eles têm que ver em nós a diferença. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo não vai parar de coisas. Ele não vai parar de influenciar pessoas para falar contra nós, para nos tratar mal. Ele não vai parar de influenciar pessoas, de contar as desgraças deles para nós. Para quê? Para que nós, com o que nós ouvimos, ficamos derrotados também com a desgraça dos outros. Você entende? Se você, ouça, se há coisas na vida que eu gosto muito, mas mesmo muito mesmo, é testemunho. Ouça, eu fico. A alegria, para mim, glória a Deus, testemunhos. Mas não é testemunhos de mal, testemunhos de coisas boas. Ainda há pouco tempo a minha esposa contou-me até estávamos à mesa, e eu gostei muito do testemunho que ela ouviu, tinha ouvido. Então um homem já de alguma idade estava no autocarro e de repente Deus tocou-lhe e ele levantou-se e disse assim: arrependam-se, Jesus está vindo. Uma mulher que estava com o seu filho ouviu aquilo, começou a tratá-lo mal, a ofendê-lo. E ele voltou-se a sentar. Mas passado um pouco, Deus tocou outra vez nele. E quando tocou outra vez nele, ele voltou-se outra vez e dizer: arrependam-se, Jesus está vindo. A mulher, exaltada, enfurecida, saiu do lugar dela, chegou nele, bateu nele, ao ponto de sangue começar a sair da cabeça dele. O filho, que estava com a mãe, vai atrás da mãe, chega ao pé da mãe e diz: não batas no Senhor. O que ele está a dizer é verdade. A mãe olhou para o filho, caiu nos joelhos no chão e pediu perdão a Deus. Até aqui parece tudo assim muito normal, não é? Mas é que o problema é que o filho era mudo. O filho não falava. E falou para a mãe. Eu quero que você entenda que nós não servimos um Deus qualquer. Nós servimos um grande, mesmo muito grande Deus. Eu quando falei da área financeira,
É normal nós agarrarmos, quer dizer, é normal estarmos a preparar o peixe em casa e abrirmos e estar lá moedas dentro dele dos peixes. É normal isto acontecer, não é? Não, não é normal. É normal que um pescador experiente, habituado ao mar, que trabalha durante a noite para apanhar o peixe, porque é na altura que consegue apanhar mais peixe, e durante o dia, na hora em que o sol já vai alto, ele manda as redes porque Jesus falou e apanha toneladas de peixe. Para quem tem Deus, isto é normal. E nós temos que começar-nos a habituar a viver assim. Não viver por aquilo que nós vemos, por aquilo que sentimos, por aquilo que estamos a ver à nossa volta. Mas começar a viver pelo grande Pai que nós temos. Um Pai que é capaz de mudar tudo. E muda tudo. Porque nós estamos-lhe a pedir para mudar. Ouça, se um filho meu me pede uma coisa, eu só se não puder, ou se for completamente impossível, é que eu não faço. Eu tento ajudá-los em tudo. Tento e ajudo em tudo. Quanto mais um pai que é todo poderoso, que pode fazer tudo, não fará o mesmo para os filhos que lhe pedem? Quando Deus me deu o título e começou-me a mostrar, mostrou-me muita área da minha vida na altura em que eu sofri muito. Mesmo depois de ter aceitado Jesus, sim, mesmo depois de ter aceitado Jesus. Deus teve que moldar o meu caráter. Ainda hoje, Ele molda o meu caráter. Ainda hoje, Ele me disse, hoje mesmo, já tinha começado a reunião e Ele me disse, não posso eu fazer tudo. Eu disse, podes, Senhor. Podes. Tu podes. Até eu pergunto a si, qual é o assunto que você precisa de? Agora, a outra pergunta a seguir é, será que Deus não consegue resolver o seu assunto? Será que Deus não o pode abençoar? E se isso não está a acontecer, você nunca pergunta porquê? Porque eu pergunto. A Bíblia diz, em Provérbios, mal não virá, assim como a andorinha no seu vaguear, mal não virá ao homem sem causa. Você nunca pensou que a causa de você estar a passar por problemas tem a ver com o que você anda a fazer? Você pode dizer, mas eu não ando a tratar mal ninguém, eu não ando a fazer nada mal a ninguém. Muitas das vezes não é o estar a fazer mal a alguém, é fazer mal a si próprio. Cada vez que você fala mal do assunto, cada vez que você se queixa do assunto, você está a fazer mal a si próprio, não é aos outros. Eu tive, eu tive que aprender a viver a forma cristã correta para poder ser abençoado. Ouça, cada vez que alguma coisa não boa me acontecia na minha vida, eu procuro sempre saber porquê. Porquê é que aconteceu? O que é que aconteceu? Deus depois me mostra porquê. Mas eu procuro saber. E houve alturas na minha vida que coisas aconteceram por causa da forma como eu falava. E então eu parei de falar. Eu parei de falar o que não presta na minha vida. Para que Deus me pudesse abençoar.
e o mal não virá-se contra ti. Você se queixa, queixa, queixa. Você acha que vai a algum lugar com isto? Suas queixas vão-lhe resolver o problema? Até hoje, só houve uma vez, e não queixa, porque fizeram-me uma pergunta e eu respondi à pergunta. Foi de uma câmara de andado a arranjar, já tinha passado um mês, e houve uma pessoa que chegou ao pé de mim, um empregado de lá, virou-se para mim, mas o que é que aconteceu? E eu disse, não me queixei, eu respondi à pergunta que me fizeram. E a pergunta, não, é que eu deixei cá a câmara para reparar, já passou de um mês e não aparece a câmara reparada. Dizem que já entrou, mas que não aparece. Só que eu não sabia com quem eu estava a falar e afinal era o gerente. E o gerente, eu vou resolver isso. E eu fiquei a olhar para ele, não sabia quem ele era. E resolveu o assunto. Você está a ouvir? Só você quer se queixar de algum assunto, não queixe-se a pessoas, queixe-se a Deus e diga assim, Senhor, tu sabes o que é que me está a acontecer, o que é que me estão a fazer. Eu clamo pela tua ajuda e sei que tu me vais ajudar. Mas sabe porquê que ele vai ajudar? Eu vou-lhe dizer porquê. Vamos lá abrir em João 3, João 3,16. Não é 16, mas digo já qual é. É João 3, é 16, é. João 3,16. É isso mesmo. João 3,16. Eu estava a pensar que havia um pouco mais acima do versículo 15 que podia nos ajudar-nos a entender melhor tudo o que vamos ler, mas não. João 3,16. Porquê é que Deus o vai ajudar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Por causa disto é que Deus o vai ajudar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não porque você mereça. Ninguém merece. Ninguém merece. Você tem que meter isto na cabeça de uma vez por todas. Ninguém merece. Ah, mas eu faço isto, faz aquilo. Você pode ter feito isto, você feito aquilo, mas alguma coisa na sua vida já fez mal. E então, quem prevarica num só ponto é culpado de todos os outros. Portanto, você não tinha direito a nada. Mas porque Jesus o amou, porque Deus o amou, você é justificado por Deus. Por isso, Deus o vai ajudar. Por isto, Deus o vai abençoar. Você pode estar a passar por um dia mau, por uma situação má, mesmo muito má. Você só precisava de se agarrar a este versículo bíblico. Não precisava de se agarrar a mais nada. Porque Deus me amou, Ele vai ser a minha salvação. Você entende? Não precisava de agarrar a mais versículo nenhum. No entanto, quantos versículos existem? Eu posso até meter na descrição, eu posso meter no Facebook algo que eu escrevi aqui há uns tempos atrás. Não é nada escrito pela minha mão, são só versículos bíblicos que eu juntei para que você possa ler e a sua fé se aumente em relação à cura. Você não espera ouvir o mundo, ouvir meios de comunicação como televisão, internet e outras coisas, e depois esperar de ser abençoado. Se você agarra e lê e vê um telejornal, por exemplo, só vê desgraças. Desgraças.
E como é que você se pode apanhar confiança em Deus se só vê desgraças, só vê problemas, só sabe de problemas, só lhe vêm contar problemas? O que é que você quer? Pois não é possível. Não é, o que eu vou falar toda a gente sabe. Eu tive um colega meu que chegava ao pé de mim, a vida dele não estava a passar bem, e ele chegava ao pé de mim e descarregava, falava dos problemas. Eu, quando saía do pé dele, eu ia de rastos. O que é que eu decidi? Mesmo na altura não sendo cristão, mesmo na altura não estando na igreja, não ter aceito Jesus, o que é que eu fazia? Eu deixei de ir para o pé dele. Eu deixei de ir para o pé dele. Eu deixei de ouvi-lo. Ouça, e a minha vida começou a andar muito melhor. A andar muito melhor mesmo. Porquê? Eu não havia derrota, eu não havia tristeza, eu não havia que não dá, não funciona, não é possível. Não. O meu Deus é o Deus dos possíveis, o meu Deus é o Deus que dá tudo, é o Deus que abençoa, é o Deus que faz acontecer. Pois é, eu às vezes penso, mas você acabou de ouvir eu ler. Será que você não acredita que os peixes realmente saltaram para dentro das redes e as redes quase se rompiam? Você não acredita que Jesus lançou o anzol, disse a Pedro para lançar um anzol, ele pescou um peixe e lá dentro estava uma moeda? Você não acredita nisto? Então como é que pode acreditar em tudo o resto? Houve um dia que eu estava com uma dor e eu orei e a dor parou. Mas se eu não acreditasse que era possível Deus me tirar a dor, será que a dor saía? Eu tive durante alguns meses uma dor no braço. Eu não conseguia levantar o braço por causa de um cão meu que agarrou e puxou-me o braço, deu-me um esticão e eu alajei-me. E então eu chegava a uma altura, a partir de uma certa altura, parece que o corpo prendia o braço. Porquê? Por causa da dor. E o corpo sempre faz para evitar a dor. No meu cinturão, cada vez que chegava de guarda noturna às 6 da manhã, eu tinha que o pendurar. E era uma altura alta. E quando eu fazia isto, doía, se doía. Todos os dias. Todos os dias. Eu, quando estava a pendurar aquele cinturão, ia doer, mas a doer a valer. Eu dizia, obrigada, Pai, que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e para as suas pisaduras já fui sarado. E eu prendia o cinturão. Todos os dias. E doía mesmo a sério. Doía mesmo a sério. Sabe o que é que aconteceu? Eu agora agarro no braço, meto o braço, faço, levanto, vai atrás das costas, faço tudo. Porquê? Deus me curou. As minhas costas. Uma vez, eu lembro-me perfeitamente, eu tinha que levar a minha sogra e a minha cunhada à casa. Eu, naquela altura, tinha ficado com aquele problema nas costas que eu ficava uma semana sem mexer. As dores que aquilo provocava, eu só ficava bem tanto deitado e quieto sem mexer. Só assim é que eu ficava bem. Mas eu tinha que levá-las. Então eu entrei para dentro do carro, a muito custo,
E cada vez que carregava com o pé na embreagem só me apetecia gritar. As dores eram horríveis. Mas eu conduzi o carro e fui levar uns quantos quilómetros e voltei para casa. Uns tempos mais tarde, eu percebi que é que me estava a provocar a dor, que não tinha nada a ver comigo, não tinha a ver com a minha coluna, tinha a ver com o diabo mesmo. Porque Jesus fez o bem destruindo todas as obras do diabo. E eu fiquei curado da minha coluna. Mas tive que fazer alguma coisa. Eu nunca me queixava que doía isto, aquilo ou aquilo outro. Nunca, 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 nunca. Ninguém sabia, só a minha esposa sabia. Nem os meus filhos sabiam o que estava a acontecer. E Deus me abençoou. O que é verdade para nós? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é verdade para nós? O que nos está a acontecer, o que os médicos dizem, o que todas as pessoas dizem, o problema que está a acontecer, que nós estamos a ver, as cartas que chegam, tudo isso, ou o que Deus diz? Ele nos quer tornar mais que vencedores. Você sabe o que é um mais que vencedor? É aquele que nada fez para vencer e vence. Mais que vencedor. E é isso que Deus espera de nós, que confiamos nele para que ele vença por nós. E nós nos tornamos mais que vencedores. Mas para isso nós temos que mudar. Não é Deus que tem que mudar. Não é Deus que tem que responder às nossas orações. Não, porque Ele responde. Ele nos ama. Basta isto. Se você ama alguém, não faz tudo por essa pessoa. Se você me diz que não, desculpe, você não ama. Você não ama. É impossível. Alguém que ama faz tudo. E o nosso Deus nos ama. E basta nós sabermos que Ele nos ama para termos a garantia que Ele fará tudo por nós. Agora nós temos que mudar a nossa atitude. Nós temos que mudar a nossa maneira de ver o mundo, de ver as coisas à nossa volta. Não nos andar como derrotados. Pois você... Quem é que não sabe da história de Davi e Golias? Toda a gente sabe da história de Davi e Golias. Golias apareceu lá a defrontar toda a gente, 3 metros de altura, sei lá, uma torre andante e tal, e aparece o pequenino Davi. E ele diz: eu vou enfrentá-lo, Davi. Ah, porque eu lutei contra o leão, contra o urso, e eu vou enfrentá-lo. Mas afinal ele não tinha tanta fé assim. Sabe porquê? Ele agarrou em 5 pedras. E se ele tivesse tanta fé, bastava levar uma pedra. Não, ele levou 5 pedras. Não vou ao diabo de selos. Pois que para Deus foi a primeira pedra que ele lançou, foi o suficiente para matar o gigante à sua frente. Mas será que Davi mandou a pedra assim com tanta força? Não, Deus é que empurrou a pedra com tanta força que matou o gigante. Deus. Não pense que você vai fazer as coisas na sua força, nas suas capacidades. Não. É nas capacidades de Deus. É cada vez que eu oro por alguém, eu sei que não sou eu, é Deus. Mas eu tenho que confiar nele. Você entende? Eu tenho que confiar nele. Eu tenho que dizer: Senhor, eu creio em ti. As coisas não resultam e as pessoas dizem: não está a dar. Eu disse: não pode ser. E as pessoas ficam a olhar para mim. Não, eu conheço o meu Deus. Meu Deus é o Deus que cura, que liberta, que abençoa. Este é o Deus que eu conheço, este é o Deus que eu creio e este é o Deus que opera no nome de Jesus. Eu sei,
Deus sabe o que é na minha vida que eu sinto em relação a tudo isso. E o que eu sei. Estes sinais serão os que crerem. Não vão seguir àqueles que não creem. Não vão seguir àqueles que se queixam. Não vão seguir àqueles que continuam a falar mal sobre as coisas, sobre as suas vidas. Não vai resultar. Ouçam, e a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Não vai resultar. Entende? Graças a Deus que há certas situações da vida que Deus não nos dá sequer a oportunidade de nós falarmos mal. Houve um familiar meu que precisou de fazer uma operação de alto risco. Mais que um fez essa operação de alto risco. Mas essa em causa, o médico disse-me a mim que tinha 50%. É mentira. A chance de sobreviver era para aí de 10 a 5%. Porque depois eu constatei que grande parte das pessoas que foram operadas por ele, não por culpa dele, porque operações são complicadas, grande parte das pessoas morreram no bloco operatório. Você pensa que o meu familiar está vivo porquê? Porque aconteceu? Porque teve sorte? Ou porque Deus operou? Eu creio em Deus. E está na altura de nós mudarmos para sermos abençoados. Está na altura de nós mudarmos a nossa maneira de ver as coisas. Eu quero vos levar aqui a um versículo bíblico. Segunda de Coríntios 10, 5. Segunda Coríntios 10, 5. Pois, é aqui é. Segunda Coríntios, peço desculpa, Segunda Coríntios 10, 4. Aqui é que é o versículo acima. Sabia que havia um deles que tinha de ser o versículo acima. Segunda Coríntios 10, 4. Uma das coisas impressionantes que acontecem é que nós temos em nós um poder muito acima do que nós pensamos. E você está a dizer, poder? Sim. Muito acima. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E você está a pensar, então, mas eu vou destruir que é um castelo, uma coisa? Não. Estas fortalezas são as mais difíceis de conquistar. Sabe quais são? Versículo 5. Destruindo todos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Mas o que é que isto quer dizer? É muito simples. Começa no versículo 4, diz, mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição dos pensamentos. Porque os pensamentos da nossa cabeça são como fortalezas. Nós habituámos a pensar de uma certa forma e para mudar essa forma de pensar é muito complicada. Mas as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, as armas
nós temos são poderosas em Deus para a destruição dessa linha de pensamentos, dessas formas de pensar. E depois diz, destruindo os conselhos, tudo aquilo que se levanta à nossa volta, que nos tenta derrotar e não levantar. Toda a altivez, toda a linha de pensamentos que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento, todos os pensamentos à obediência de Cristo. Para quê? Para vingar toda a desobediência. A desobediência de quê? Da palavra de Deus. Sabe que nós somos desobedientes da palavra de Deus cada vez que nós não confiamos em Deus? Você sabe disso? Cada vez que nós duvidamos de Deus, nós temos a ser desobedientes a Deus. Você saber que desobedecendo a Deus, não acreditando em Deus, você está a pecar perante Deus. Você sabe que cada vez que eu começo uma reunião, mas não é só cada vez que eu começo uma reunião, cada vez que eu oro com alguém, eu levo sempre a pessoa a pedir perdão. Porque ela pode ter duvidado de Deus, duvidado do poder de Deus, duvidado que Deus vai fazer isso, alguma coisa na sua vida, e fazendo isso, ela está a pecar contra Deus. E você vai dizer, mas isso é fácil. Não, eu vou-lhe explicar porque é que é fácil. Porque nós ouvimos muitas vezes mais as pessoas que estão à nossa volta, ouvimos mais o que os outros dizem, o que aquelas pessoas que andaram a estudar ou que tiveram uma vida que acham que nós achamos que eles têm mais conhecimento que nós, mas eles não têm mais conhecimento que Deus. E então achamos que essas pessoas sabem mais. E então confiamos mais nessas pessoas do que em Deus. Estando prontos para vingar toda a desobediência. Toda a desobediência de Deus. Quando for cumprida a nossa obediência. Quando nós queremos entender. Pois abrem Romanos. Romanos, eu penso que é 14:23. É isso mesmo. O que é que aconteceu com Romanos? Paulo teve de escrever uma carta para Roma, para os irmãos que estavam em Roma, porque havia lá, porque uns diziam, não se pode comer isto, não se pode comer aquilo, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo. E ele então agarra e teve que escrever uma carta a explicar que se pode comer de tudo. 14:23. Pode-se comer de tudo. Agora, existe um problema para aquele que come. E você, um problema? Pois, há algumas coisas que come, pode contaminá-lo. Não. O problema que existe para aquele que come é só este que eu vou ler. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Aquele que duvida que o que está a comer vai lhe fazer bem ou lhe vai lhe fazer mal, esse está condenado. Ele está a duvidar que a comida que está a comer não lhe vai fazer bem. Não, isto não me vai fazer bem. Já está condenado. Você está-me a entender? Não, mas sempre me fez mal. Então isso sempre vai continuar a fazer. Você continuar a falar e a dizer a mesma coisa. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado. Agora veja o que é que diz a seguir. Porque não come por fé. Porque não come por fé. Não come por fé, porque acabou de orar pela comida que está a comer. E orando pela comida, ele acredita que tudo o que for abençoado pela oração, ele pode comer de tudo, que nada lhe vai fazer mal. Pois você repara aí. Porque não come por fé, ponto e vírgula. É? Agora veja o que é que diz. Tudo o que não é por fé é pecado. Tudo o que não é por fé é pecado. Se você não confia em Deus, você está a pecar perante Deus. Mas as circunstâncias moldam-se ao próprio Deus. Ouça, você tem que ouvir isto uma vez por todas. As circunstâncias moldam-se ao próprio Deus. Jesus agarrou, mandou Pedro agarrar, manda as tuas redes ao mar, e ele apanhou peixe
durante o dia era impossível apanhar. Ele apanhou. E, no entanto, teve toda a noite a trabalhar e não apanhou nada. Vai lá, apanha o peixe. E dentro do peixe tiras uma moeda. O normal. Todos nós apanhamos peixes dentro de poucas moedas. Eu nunca apanhei nenhum. Também não como peixe. Mas pronto, isso é pormenor. Mas você está a ouvir? A minha esposa chega a fazer peixe em casa e é um peixe às vezes grande, assim. E ela nunca apanhou moedas dentro da boca de peixe. Está a entender? Vamos abrir em Romanos 4, 18. Romanos 4. Não estamos muito longe. Romanos 4, 18. Eu cheguei a pensar em começar a reunião a dizer assim: "Olha, vamos imaginar que Deus existe, mas eu acho que isto seria uma ofensa. Porque se nós estamos numa reunião, somos cristãos, acreditamos que Deus existe. Acreditamos que Ele nos pode abençoar, que Ele nos ama. Então basta estas coisas para nós sabermos que Ele vai operar na nossa vida. Este homem que nós vamos ler agora chama-se Abraão. Foi chamado aos 75 anos de idade por Deus. Levado para o deserto, saindo de casa de seu pai, onde tinha todas as comodidades, e agora vai para o deserto. Romanos 4,18. Abraão, aos 75 anos de idade, sai, obedece a Deus. Deus o abençoa porque ele agarra e respondeu, agiu perante a palavra de Deus, a vontade de Deus, e começa a abençoá-lo muitíssimo. Mas ele chega a uma altura da vida em que ele diz, ele estava com perto de 100 anos de idade, a esposa dele com perto de 90 anos, a esposa dele nunca tinha dado filhos porque era estéril, e agora estava com 90 anos, muito menos podia dar filhos, e ele estava com perto de 100 anos. E ele virou-se, e Deus disse que na descendência dele ele iria abençoar. Ele disse, como é que me podes dar descendência se eu não tenho filhos? E Deus vira-se para ele e disse, eu vou-te dar um filho. E é filho daquele que será ir de dentro de ti, das tuas entranhas. Ora, os homens não têm filhos, as mulheres têm filhos. No entanto, Deus disse que era das entranhas dele. Porquê? Porque quando um homem se junta com uma mulher, eles passam a ser uma só carne. Por isso é que Deus falou como falou. Uma só carne. Então ele disse, das tuas entranhas sair, esse será o teu filho. Sabe o que é que Abraão fez? Ele não se começou a queixar. Mas como é que isso pode ser? Então eu tenho 100 anos. Então a minha mulher, isto era o que toda a gente fazia. Ouça, isto é que toda a gente fazia. Falava todas as impossibilidades. Mas como é que pode ser Deus? Então a minha mulher tem 90 anos. Toda a vida foi estéril e agora ainda com 90 anos. 90 anos, já passou o tempo de dar filhos. Isto é que toda a gente faz. Fala as impossibilidades em voz alta. Fala que é impossível. Se fala que não dá. Como é que isso pode ser? Sabe o que é que Abraão fez? Romanos 4,18. Romanos 4,18. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Contra aquilo que toda a gente acha que é normal.
que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já adormecido, pois já era de quase 100 anos de idade. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Estando certíssimo, o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Você sabe quantas promessas estão na Bíblia? Você sabe quantas? Uma vez li num lugar, 13 mil e não sei quantas promessas. No meio dessas promessas há promessas de bênção, há promessas de cura, há promessas de libertação. Aqueles que confiam em Deus e andam com Deus. Nós não servimos a um Deus que está morto, servimos a um Deus que está vivo. Por favor, não se deixe levar por que é que os outros dizem, pelo que está a acontecer na sua vida. Deixe levar porque você confia num grande Deus, num poderoso Deus que pode mudar tudo, mas precisa de sua ajuda. Sim, precisa da sua ajuda. Que você não destrua aquilo que Deus está a fazer em si. Você sabe quem é Jesus, mas sabe quem é João Batista? João Batista é primo de Jesus. E João Batista nasceu porque Deus interviu. Zacarias era seu pai e ele, penso que o nome dele era Zacarias. Eu não quero. Pronto, era um sacerdote de Deus Altíssimo, já tinha alguma idade e nunca tinha tido filhos. E calhou a vez dele de ir para dentro do lugar santo dos santos, apresentar-se perante Deus. Mas quando ele lá chegou, estava lá um anjo. E o anjo disse-lhe assim: olha, tu vais ter um filho. E ele disse: mas eu? Ele não fez o que Abraão fez. Abraão não duvidou da promessa de Deus. Mas este duvidou. Eu? Mas a minha mulher já é de idade, eu sou de idade, como é que isso pode ser? E o anjo disse: tu, a dado ponto, tu vais ter um filho. E sabe o que é que o anjo lhe fez? Meteu-o mudo. E ele saiu lá de dentro e não falava. Calhar nós, atualmente, para conseguirmos receber as bênçãos, Deus tem que fazer isto, meter-nos mudos. Deus precisava que João Batista nascesse antes da vinda de Jesus ser batizado. Para quê? Para preparar o caminho do Senhor, para preparar os corações para ouvir a palavra de Deus. Mas o pai de João Batista queria impedir isso. Então o anjo teve que resolver o problema e metê-lo mudo. Ele não falou mais. Não falou mais até o dia. Porque o João até disse, o anjo até disse, o nome dele vai se chamar João. E na família dele nenhum se chamava João. E então quando nasceu a criança, deram-lhe a perguntaram-lhe ele, qual vai ser o nome? E ele agarrou numa tábua e escreveu logo João. E toda a gente se admirou. E quando ele acabou de escrever João, a boca dele se abriu e ele começou a falar. Agora já não havia maneira de impedir a bênção. A criança já estava nascida. Você entende? Deus vai ter que fazer isso consigo. Deus vai ter que fazer isso consigo. Para você ser abençoado. Este homem, que Deus chamou aos 75 anos de idade, este homem não duvidou. E o filho dele nasceu, Isaac,
filho do riso. Porque ele não duvidou. Agora eu pergunto a si: você vai ser abençoado ou não? Conforme o que você disser, é que você vai receber a bênção ou não. Conforme o que você fizer a partir de hoje, você vai receber a bênção ou não. O que é que você quer fazer? Agarrar, continuar a fazer como você quer, como você acha que deve fazer, não se importando com Deus, com as coisas, e depois queixando-se que Deus não está a operar? Quando que verdadeiramente é você que está a destruir tudo? Deus tirou um povo do Egito. Um povo que tirou do Egito. E agarrou e pedia ajuda a Deus. Por 400 anos foram oprimidos. E Deus o tirou com a mão forte lá. Estavam agora no deserto, com Deus. Queixavam-se, 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 queixavam-se. Deus lhes chamou de murmuradores. De tal forma que Deus via que não ia conseguir fazer nada com eles. Então o que é que teve que fazer? Obrigá-los a andar 40 anos às voltas. Durante 40 anos, esses homens e essas mulheres desperdiçaram as suas vidas porque murmuravam, queixavam-se, 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 queixavam-se. E durante 40 anos andaram às voltas. Sabe para quê? Para que essas pessoas que se queixavam morressem no deserto e os filhos deles aprendessem a andar com Deus. Sabe o que é que os filhos deles disseram? Disseram eles disseram a Josué: assim Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares. Assim Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares. Já não se queixavam, já não murmuravam. Eles acreditavam no que Deus poderia fazer. A decisão tem de ser de cada um de nós, de mudança, de alteração, de confiança em Deus, para que a bênção possa vir. De outra forma, ela não vai vir. E você pode até pedir a A, B ou C, pode alguém vir até si e orar por si, mas se você não muda a maneira de falar, não vai receber nada. Se você continuar a queixar, as queixas que você está a fazer é o que você vai receber na sua vida, porque você está a semear para isso. E vai colher isso, vai colher a maldição que você está a falar. Ah, mas eu só falo a esta pessoa, àquela pessoa. Você pode estar até a falar para o ar e ninguém estar a ouvir. É o suficiente para você trazer desgraça. Está a ouvir desgraça para a sua vida. Agora o que é que você quer fazer? Sabe que esta mulher, quando ela veio ao pastor para orar, ela diz que teve grande esforço para mudar a maneira de falar. Eu sei que tem. É preciso esforço para isso. É preciso esforço para nós não nos queixarmos. É preciso esforço para nós não dizermos nada sobre a nossa vida aos outros. E falar só a bênção. Sabe quando você começar a fazer isso, sabe o que é que o diabo vai fazer? Vai meter pessoas ao pé de nós, a agarrar para nós falarmos o que é negativo. Vai começar a meter pessoas a dizer: ah, fala. Então, mas diz lá, então, mas o que é que está a acontecer e tal. E você fala o que está a acontecer ou vai falar o que Deus lhe diz? O que é que você quer?
Você quer a bênção ou a maldição? Eu quero terminar com um versículo bíblico. Provérbios 18, 21. No Velho Testamento. Foi por causa deste versículo. Foi por causa deste versículo que eu depois vim a ter a minha esposa. Provérbios 18, 21. No Velho Testamento, Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Não. A morte está no acaso, a vida está no acaso, há sorte, às vezes há pessoas que têm sorte, há outras que não têm sorte, há outras que têm azar e depois ficam doentes, há outras... A morte e a vida está no poder da língua. Não. Então há pessoas que, pronto, vão bem a vida delas e tal, porque tiveram sorte. Agora, a morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida... Ouça, isto não é só uma vez na Bíblia. Estão-me a ouvir? Eu posso sair daqui, vamos a Tiago 3, vamos vir a mesma coisa. Várias vezes na Bíblia fala sobre o que é que devemos falar, o cuidado que devemos ter com o que falamos. Não é só uma vez, é mais que uma vez. Não, é a teoria nossa. Não é a teoria minha, é de Deus. É Ele que diz. A morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida está no poder da língua. Mas como é que é possível? Então corta a sua língua, você vai ver. Nem vai para um lado, nem vai para o outro. Portanto, não convém cortar. Agora habitua a sua boca a falar o que é bom, não o que é mau. A morte e a vida está no poder da sua língua. O que a ama comerá de sofrer. O que ama a vida. Vai falar o que é bom, não o que é mau. E então vai comer de sofrer. E porquê é que eu tive a minha esposa? Por causa do versículo a seguir. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Foi por causa de eu ler o primeiro versículo, mas como eu tenho a tendência sempre de continuar a ler, eu olhei e dizia, glória a Deus que eu posso ter uma mulher. Porque quem acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. E eu todos os dias orava este versículo e Deus me deu uma esposa. Glória a Deus. Era impossível. Para mim estava a se tornar impossível. Porque eu não queria uma mulher qualquer. Eu não queria a primeira que aparecesse. Eu queria a mulher. Deus escolheu. A morte e a vida está no poder da língua. O que é que você está a falar? O que você estiver a falar é o que você vai receber. As pessoas à sua volta, o que estiverem a falar de si, é o que você vai receber. Morte e vida está no poder. Eu peço ao grupo Louvor, venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos, faz favor. Vamos orar.
Pai, tu podes fazer tudo. Eu sei. Eu às vezes sou sincero, porque às vezes me esqueço disso. Mas tu podes fazer tudo. Tu podes mudar as circunstâncias na minha vida. Tu podes mudar a minha saúde. Tu podes mudar a minha área financeira. Podes mudar a minha área ministerial. Podes mudar a minha família. E principalmente, podes mudar a mim. Se eu deixar. Por isso hoje eu te peço que me ajudes, Senhor, a controlar a minha boca para que eu fale o que é bom e não o que é mau. Para que tu possas operar assim na minha vida, não te causando eu, a ti, problemas por causa da minha maneira de falar. Mas eu te peço ajuda a ti para que eu possa fazer isso. Porque tu podes fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Tu podes mesmo fazer. Tu podes fazer calar os cães. Tu podes fazer mudar o ar-condicionado. Tu podes tirar as dores. Podes abençoar financeiramente como nunca foram abençoados. Tu podes trazer a pessoa indicada para aquela pessoa que anda à procura de um cônjuge. Tu podes fazer tudo assim. Basta que eu confie em ti e não fale o que é negativo, o que é mau para a minha vida. Então assim, tu podes. Graças te dou, Senhor, porque tu és Pai e tu me amaste mesmo antes de eu ter nascido. Porque tu amaste o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, ou antes, tu amaste o mundo de tal maneira que deste o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu me deste o teu Filho para que morresse por mim. Portanto, me podes dar tudo. Eu creio. No nome de Jesus. Eu creio que a partir de hoje a minha vida vai mudar. Eu vou falar o que é bom para a minha vida no nome de Jesus. E tu, como grande e poderoso Deus, vais-me abençoar. E eu sei que eu nunca mais vou ser o mesmo. No nome de Jesus. Porque eu tenho um grande Deus. Eu creio nele. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Uma boa semana. Com milagres atrás de milagres no nome de Jesus.